Em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convoco a redatora de ata para fazer a chamada, para fazer a leitura da ata da sessão, da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 5 dias do mês de fevereiro do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira decana Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo dos Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe Ricardo Schneid. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. A senhora conselheira vice-presidente, conselheira Rosa Albuquerque, informou que o município de Unidade das Flores entregou a documentação. Por não participar da sessão anterior, solicita como deveria se posicionar. O excelentíssimo senhor presidente respondeu que foi deliberado pelo pleno, que seria aceito e suspendeu com relação ao decreto emergencial, tornando o ato nulo. Sobre o assunto, o senhor conselheiro Otávio Lessa pediu esclarecimento, pois não estava entendendo. Citou 2 casos, a prefeitura de Igaci e Cajueiro, solicitando prazo, e Igaci solicita auditoria. Agradeceu a todos pelo voto de felicitações pelo seu aniversário, solicitou às senhoras e senhores conselheiros que devolvam os processos solicitados vistas, e sobre a definição sobre as contas do governo e secretarias que não foram aprovadas pelo pleno, definição que o grupo vai ter a fiscalização da AMA e da UVEAL. Comunicou que quinta-feira estaria em Brasília, em reunião da Tricom, e terça em Tocantins, em uma reunião com o pessoal dos tribunais do Mercosul, junto com o Instituto Rui Barbosa. Por fim, parabenizou o doutor Henrique Pimenta por ser o subsecretário do coordenador-geral. O excelentíssimo senhor presidente passou informações que foi dado por um prazo de 48 horas para a entrega da documentação e motivos que foi decretado o estado de emergência, cujo teor segue na íntegra. Com relação às auditorias, elas serão pontuais. Com relação à Maceió, já determinou um levantamento para verificar a lei que determina que seja separado e informará na próxima quinta-feira. Com relação à ANO e à UVEAL, quarta-feira teremos audiência com o presidente da ANO e da UVEAL. Então, tomaremos conhecimento e a casa vai decidir. O mais justo é fazer o sorteio e veremos a que grupo vai pertencer. O senhor conselheiro decano, Luiz Eustáquio Toledo, devolveu o processo que havia solicitado vista, votando favorável o relatório do conselheiro relator, Anselmo Brito. O excelentíssimo senhor presidente solicitou o coordenador do plenário para efetuar as leituras das resoluções em pauta. Lida em quarta leitura o projeto de emenda à resolução normativa número 002/2011 e, em segunda leitura, o projeto de resolução que altera a resolução normativa número 005/2011, com redação dada pela resolução normativa número 007/2011. Iniciada a leitura, o excelentíssimo senhor presidente suspendeu a sessão. Reaberta a sessão, o excelentíssimo senhor presidente indagou ao pleno se seria necessária a leitura do projeto. Todos de acordo. Lidas, colocado em votação, aprovado o projeto de emenda à resolução normativa número 002/2011, com voto contrário dos senhores conselheiros Otávio Lessa e Anselmo Brito. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. TC 15.947/2009. Trata-se de contrato da Prefeitura de Maceió. Após a lata da matéria, foi solicitado vista pelo conselheiro Anselmo Brito. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo dos Santos. TC 5421/2010. Trata da prestação de contas da Prefeitura de Senador Palmeiras, exercício 2009, e aplicação de multa. Aprovado parecer prévio e acórdão 001/2013. TC 18852/2011. Trata-se de inspeção local na Prefeitura de Mata Grande, exercício 2010. Aprovada decisão sempre de vigência 15 dias. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 14823/2006 e TC 14374/2008, entre outros relacionados com contratos, aprovadas nas resoluções 018 a 020. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 5657/2010. Trata-se de balanço na Prefeitura de Campo Alegre, exercício 2009. Após relatado, foi solicitado vista pelo conselheiro Anselmo Brito. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 12936/2003.
Trata-se do relatório de inspeção em loco da Câmara de Joaquim Gomes, exercício 2002, aprovado decisão simples de diligência 5 dias. O doutor procurador-chefe, doutor Ricardo Schneider, tem seu comentário com relação ao período de vista, que seja normatizado e que haja republicação para que futuramente não haja problemas no tocante às decisões desta Corte. Voltando a relatar, conselheira Sérgio Brito, TC 3064-2003 e TC 392-2009, entre outros relacionados com prestações de conta das câmaras de Jundiá, exercício 2002, Passo do Camaragibe, exercício 2008, Porto Calvo, exercício 2007 e 2008, aprovadas as decisões simples de diligência 15 dias. Franqueada a palavra, o senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, desejou boas-vindas à conselheira Otávio Lessa, a tempo que eu voto favorável ao relatório proferido pelo mesmo e a cada conselheiro que relatou favorável ao voto, solicitando que fosse registrado. A senhora conselheira Ana Raquel tem seu comentário com relação ao ofício recebido do Ministério Público, onde havia anexado um ofício da Secretaria de Planejamento, demonstrando que o Ministério Público não é uma unidade orçamentária, salientando que todos os atos administrativos referentes à administração dos recursos cabem ao Tribunal de Contas. Sobre o assunto, houve a manifestação do Ministério Público, comunicando ter prestado contas relativas a 2012 e 2013, já encaminhou o ofício esclarecendo. Sobre o assunto, excelentíssimo senhor presidente, solicitou à conselheira substituta, Ana Raquel, que enviasse o ofício à diretoria competente, para que o Ministério Público coloque junto às contas do Tribunal de Contas, finalizando parabenizou o doutor procurador Enio por ser o primeiro secretário da coordenação do FOCO, informando ao pleno e aos funcionários que, como presidente desta corte, assume o gestor do PROMEX, mantendo a mesma equipe e já convocando para uma reunião, quarta-feira às 15 horas. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando o pleno para a sessão de quinta-feira, às 15 horas, no horário regimental. Em discussão a ata. Encerra a discussão. Passamos à votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Conselheira Ana Raquel. Aprovada. Passa a palavra às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros, que é o membro do Ministério Público, se assim quiser fazer uso. Com a palavra, doutor Ricardo Schneider, membro do Ministério Público.
Senhor presidente, apenas para pedir uma cópia da ata da sessão aprovada da última terça-feira, que houve a deliberação com relação à questão do grupo do Ministério Público, apenas para arquivar com a gente. Obrigado. Termino ao diretor de plenário para que providencie a cópia da ata da sessão de terça-feira, esta que acaba de ser aprovada, para que seja entregue ao Ministério Público de Contas. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, seria lida em terceira leitura a resolução encaminhada pela conselheira Rosa Albuquerque. Eu acredito que Vossa Excelência vai determinar. Determino ao diretor de plenário, Dr. Messias, para que faça a leitura do projeto de resolução normativa. Qual é o número? Não tem número ainda não. Normativa. Ele está pedindo Só esse, né? É Ele só. pegou esse outro. Pronto. Só esse. Já. Projeto de resolução normativa altera o parágrafo 4º e 5º do artigo 1º e artigo 2º, incisos 1 e 2 do artigo 4º, artigo 5º e artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10º. Todos da resolução normativa número 005/2011 e da outras providências. Com a palavra. Eu pediria, se possível, para que ele lesse a resolução por Na inteiro, íntegra? na íntegra, porque já é a terceira sessão que está lendo, para que todos fiquem inteirados e depois encaminhar aos senhores conselheiros. Solicito, Dr. Messias, diretor de plenário, para que faça a leitura na íntegra. Solicitação feita pelo decano Luiz Eustáquio Toledo. Projeto de resolução normativa altera os incisos do artigo 4º, 5º e do artigo 1º, artigo 2º, inciso 1 e 2, do artigo 4º, artigo 5º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10º e artigo 11º. Todas da resolução normativa 005/2011 e da outras providências. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais legais, resolve alterar os inciso 4º e 5º do artigo 1º, do artigo 2º, incisos 1º e 2º do artigo 4º, artigo 5º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10º e artigo 11º, todos da resolução normativa 005/2011, que passarão a ter a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 4º e 5º do artigo 1º da resolução normativa número 005/2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O inciso 4º. A Câmara terá o apoio logístico da coordenação do plenário, a quem competirá organizar as pautas das sessões, elaborar as atas e encaminhar expedientes determinados pela mesma interna. O presidente de cada Câmara, o artigo 5º, exercerá mandato por 2 anos, coincidindo com o mandato do presidente da Casa. Fica previsto para o próximo mandato o término da mesma data do mandato do presidente da Corte. Artigo 2º da Resolução Normativa 005/2011 passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 2º. A composição das câmaras será definida pelo critério de antiguidade do cargo de conselheiros. Artigo 3º. Os incisos 1º e 2º do artigo 4º da Resolução Normativa número 005/2011 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Inciso 1º. A primeira Câmara reúne-se às quartas-feiras
às 15 horas. Inciso 2º, a segunda Câmara reunir-se-á às segundas-feiras às 15 horas. Artigo 4º, artigo 5º da Resolução Normativa do número 005/2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Cada Câmara reunir-se-á com um número mínimo de 3 conselheiros, podendo o seu presidente convidar conselheiros integrantes de outra Câmara para completar o quórum. Artigo 5º. O artigo 7º da Resolução Normativa número 005/2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. O presidente da Câmara Deliberativa será substituído, em suas ausências e impedimentos, pelo conselheiro que, dentre aqueles dela componentes, seja o mais antigo do exercício do cargo. Artigo 6º. O artigo 8º da Resolução Normativa número 005/2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. O presidente do tribunal, ao deixar o cargo, motivará automaticamente nova redistribuição dos conselheiros das câmaras deliberativas, respeitando os mandatos em curso. Parágrafo único. A redistribuição dar-se-á por critério de antiguidade no cargo, excluindo o presidente do tribunal, compondo a primeira Câmara o conselheiro decano, o terceiro e o quinto, em antiguidade no exercício do cargo, e integrarão a segunda Câmara os conselheiros em segundo, em quarto e em sexto, em antiguidade no exercício do cargo. Artigo 7º. O artigo 9º da Resolução Normativa número 005/2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. As câmaras obedecerão às normas aplicáveis ao Tribunal Pleno no que couber. Artigo 8º. O artigo 10 da Resolução Normativa número 005/2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Compete às câmaras. Inciso 1. Deliberar sobre contratos, acordos, convênios e avenças congêneres, firmado por entidades das administrações diretas e indiretas, estadual ou municipal, bem como todos os correspondentes ajustes aditivos, desde que tenha o pacto original, valor igual ou inferior ao limite previsto em legislação específica que versa sobre a dispensa de licitação, tornando-se por preferencial a data de sua celebração. Inciso 2º. Apreciar no âmbito do Estado e dos municípios, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões da administração direta e autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, quando o voto do relator não conclua pela ocorrência da ilegalidade e sustentação do ato. Inciso 3º. Julgar embargos de declaração nos processos de sua competência. Artigo 9º. O artigo 11º da Resolução Normativa número 005/2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11º. Das atribuições do presidente da Câmara. Inciso 1º. Convocar e presidir todas as sessões da Câmara, encaminhada a discussão de votação, assim como proclamar o resultado. 2º, relatar os processos de sua competência. 3º, resolver as questões de ordem, decidir requerimentos formulados em sessão, facultado o recurso ao plenário. 4º, encaminhar ao presidente do tribunal os assuntos e matérias de competência do pleno. 5º, convocar conselheiros de outra Câmara para compor em caráter eventual o respectivo quórum. 6º, convocar auditor que esteja substituindo o conselheiro nos termos do artigo 78, parágrafo único da Lei Orgânica deste Tribunal,
para compor em caráter eventual o respectivo quórum. Inciso 7. Assinar as deliberações em conjunto com o relator, exceto as hipóteses em que ele mesmo seja o relator. Inciso 8º. Assinar as atas das sessões da Câmara após sua aprovação pelo respectivo colegiado. 9. Apreciar os pedidos de preferência. 10. Determinar a publicação da ata. 11. Comunicar ao substituto legal, no caso de ausência das sessões, afastamentos legais e impedimentos. Artigo 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 11. Ficam revogadas a disposição em contrário. Cícero Amélio da Silva, conselheiro-presidente. Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira vice-presidente e relatora. Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira corregedora geral e ouvidora. Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro. Otávio Olessa de Geraldo Santos, conselheiro. Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro. Eu peço a palavra para que fosse lido o artigo 5º, onde tem a palavra convidar e não convocar, como foi lido, porque eu acho que uma cortesia a outro conselheiro seria de um convite e não uma convocação. Que ele lisse novamente, por favor. Do artigo 11. Eu sinto com você, já porque eu não quero ficar na segunda câmara. Inciso 6. Inciso 6. O 5º já diz conselheiro convidar. E o inciso 6º diz convocar auditor que esteja substituindo o conselheiro nos termos do artigo 78. Então, não sei se é essa modificação que você, Excelência, pretende fazer. Não, eu não gostaria de modificar, né, que a pronúncia dele no 5º do artigo 11 foi, ele falou convocar conselheiro, quando a palavra é convidar. Só isso. Como que não vou convocar no próximo? Não, mas no próximo é convocação. Estou falando, conselheiro não se convoca para a Câmara, se convida. O auditor convoca-se. Que se leia no artigo 11, no inciso 5, convidar conselheiro da outra Câmara para compor em caráter eventual o respectivo quórum. Isso. É isso, Excelência? É isso aí. Como também peço que se leia o artigo 1º, ao invés de dizer artigo 5º, ser parágrafo 5. Parágrafo 5. O presidente de cada Câmara exercerá o mandato por 2 anos, coincidindo com o mandato da presidência da Casa. Fica previsto para o próximo mandato o término da mesma data do mandato do presidente da Corte. Artigo 11. Das atribuições do presidente da Câmara. O inciso 5º. Convidar conselheiro da outra Câmara para compor em caráter eventual o respectivo quórum. Concluído. Feita a leitura do projeto de resolução normativa, damos sequência ao expediente. Com a palavra, senhoras conselheiras, senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público, para, se assim quiser fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, passamos a hora do expediente para relatar o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, membro do Ministério Público, Dr. Ricardo Schneider,
do processo de número 16.324/2009, trata o processo sobre o contrato 060910, todos de 2009, celebrado entre a Gás Alagoas, a Algás, e a empresa Tigre S.A. Tubos e Conexões. Constitui o objeto, pelo presente contrato, fornecimento de tubos iPad, isso no contrato 06, conforme a característica e especificação técnica exigida no instrumento convocatório e seus anexos. A Algás pagará a contratada pelo objeto descrito da cláusula 2ª a importância de R$ 410.890, com recursos próprios consignados em dotação orçamentária. O referido termo foi assinado pelas autoridades competentes no dia 14 de maio de 2009 e publicado no dia subsequente. O contrato número 9/2009 constitui o objeto do presente contrato, fornecimento de tubos em aço carbono, item 1, conforme características e especificações técnicas exigidas pelo instrumento convocatório e seus anexos. A Algás pagará a contratada pelo objeto descrito a importância de R$ 116.270, com recursos próprios consignados na dotação orçamentária de 2009. Foi assinada pelas autoridades competentes no dia 18 de maio de 2009 e publicada no dia subsequente com vigência de 12 meses. O contrato número 10/2009 constitui o objeto do presente contrato, fornecimento de tubos em aço carbono, item 2, conforme características e especificações técnicas exigidas com instrumentos convocatórios e seus anexos. A Algás pagará a contratada pelo objeto descrito na cláusula 2ª a importância de R$ 138.990, com recursos próprios consignados em dotação orçamentária de 2009. O referido termo contratual foi assinado pelas partes interessadas no dia 18 de maio de 2009 e sendo publicado no dia 14 de dezembro do mesmo ano. E o prazo de vigência foi de 12 meses. A modalidade estabelecida para o certame foi de pregão presencial, tipo menor preço, de acordo com a Lei Federal 10.520 de 2002 e o Decreto Estadual 1432, contando subsidiariamente com a Lei Federal 8.666 de 93. Adota a Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público, que oficia junto ao nosso tribunal, foram favoráveis e também voto favorável ao registro, a sua anotação, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para se pronunciar. Senhor presidente, senhores relatores, houve parecer ministerial número 1784 de 2012 nos autos, favorável pela contratação realizada pela Algás, parecer este que eu reitero nesta oportunidade. É a manifestação. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Encerra a discussão e coloco em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Não tem mais processo, A presidente. palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. A palavra a conselheira Maria Cleide para relatar. Sem pauta, presidente. A palavra a conselheira substituta Ana Raquel para relatar. Os dois processos que trago para relatar se referem a pregão eletrônico para registro de preços. O primeiro é o processo TC número 8.616 de 2010,
tratam os autos de expediente encaminhado à Corte de Contas pelo diretor da ANGESP, senhor Francisco Luiz Beltrão de Azevedo Cavalcante, em cumprimento ao disposto na Resolução 2 de 2003, composto da cópia do pregão eletrônico número ANGESP 1045-2010 e das atas de registro de preço número 141-2010, 142-2010, 143-2010 e 144-2010, para apreciação da regularidade formal dos referidos autos. A licitação que precedeu o registro das atas de registro de preço nominadas, em razão da natureza dos produtos a serem eventualmente adquiridos, foi deflagrada sob a forma do pregão eletrônico número ANGESP 1045 de 2010. O referido certame observou as normas procedimentais estabelecidas na Lei Federal número 10.520 de 2002 e nos decretos estaduais número 1424 de 2003, 3.548 de 2007, 3.744 de 2007 e na Lei Federal número 8.666/93 de aplicação subsidiária, tendo seu curso regular. A ata de registro de preços número ANGESP 141 de 2010 foi celebrada tendo como fornecedora beneficiária a empresa Chaves Comércio e Licitações Limitada. A referida ata teve por objeto registrar o preço para eventual aquisição de freezers horizontais nas quantidades e especificações listadas no anexo único, que integra o instrumento em referência conforme disposto na cláusula primeira. O valor global estimado foi de R$ 180.910, conforme estabelecido no texto da cláusula quarta. O instrumento foi firmado com prazo de vigência de 12 meses, contados a partir da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, consoante se depreende do contido na cláusula quinta. O contrato relativo ao registro de preço foi assinado em 7 de junho de 2010 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial, edição do dia 8 de junho do mesmo ano. A ata de registro de preços número 142 de 2010 foi celebrada tendo como fornecedor beneficiária a empresa Sociedade Comercial Importadora Hermes S.A., e teve por objeto registrar o preço para eventual aquisição de freezers verticais e micro-ondas nas quantidades e especificações listadas no anexo único, que integra o instrumento em referência, conforme disposto na cláusula primeira. O valor global estimado foi de R$ 94.602, conforme estabelecido no texto da cláusula quinta. O instrumento foi firmado com prazo de vigência de 12 meses, contados a partir da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, consoante se depreende do contido na cláusula quinta. Data de registro de preços número ANGESP 143 de 2010. A ata de registro de preços número ANGESP 143 de 2010 foi celebrada tendo como fornecedor beneficiária a empresa MAB Comercial e Participações Limitada e teve por objeto registrar o preço para eventual aquisição de frigobares e refrigeradores nas quantidades e especificações listadas no anexo único, que integra o instrumento em referência, conforme disposto na cláusula primeira. O valor global estimado foi de R$ 440.676,70, conforme estabelecido no texto da cláusula quarta. O instrumento foi firmado com prazo de vigência de 12 meses, contados a partir da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, consoante se depreende do contido na cláusula quinta. O contrato relativo ao registro de preço foi assinado em 7 de junho de 2010 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, edição dia 8 de junho do mesmo ano. A ata de registro de preços número ANGESP 144 de 2010 foi celebrada tendo como fornecedora beneficiária a empresa Lucas Oliveira Silva Mercado EPP e teve por objeto registrar o preço para eventual aquisição de fogões industriais nas quantidades e especificações listadas no anexo único, que integra o instrumento em referência, conforme disposto na cláusula primeira. O valor global estimado foi de R$ 489.685, conforme estabelecido no texto da cláusula quarta. O instrumento foi firmado com prazo de vigência de 12 meses, contados a partir da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, consoante se depreende do contido na cláusula quinta. O contrato relativo ao registro de preço foi assinado em 10 de junho de 2010 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, edição dia 11 de junho do mesmo ano. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público junto à Corte de Contas exararam os pareceres números 1433 de 2011 e 0092/2003/3ª-PC/EP, respectivamente, opinando pela legalidade e regularidade formal do pregão eletrônico número ANGESP 1045/2010 e das atas de registro de preço número 141 de 2010, 142 de 2010, 143 de 2010 e 144 de 2010. Desta forma, voto em consonância com os pareceres exarados nos autos, no sentido de que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas adota a decisão que ora submete à sua apreciação. Diante do exposto, resolve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas a anotar a ata de registro de preço número ANGESP 141 de 2010, a ata de registro de preço ANGESP número 142 de 2010, a ata de registro de preço número ANGESP 143 de 2010 e a ata de registro de preço número ANGESP 144 de 2010 nos termos e para fins de direito, por se encontrarem na sua forma investida de legalidade. A palavra do Ministério Público. Doutor Ricardo Schneider.
Senhor presidente, senhora relatora, o Ministério Público se manifestou nos autos, parecer 0092/2013, favorável às atas de registro de preço ora relatadas pela conselheira substituta. É o parecer que eu reitero nesta oportunidade. Em discussão, processo relatado pela conselheira substituta Ana Raquel. Encerra a discussão, coloco votação. Conselheiro Luiz Eustáquio. De acordo. Conselheira Rosa Buquerque. De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide. O relator. Aprovado. Com a palavra, a conselheira substituta Ana Raquel. Processo TC número 2406/2010, tratam os autos expedientes encaminhados a esta Corte de Contas pelo diretor da ANGESP, senhor Francisco Luiz Beltrão de Azevedo Cavalcante, em cumprimento ao disposto na Resolução 2 de 2003, composto da cópia do pregão eletrônico número ANGESP 169/2009 e da ata de registro de preços número 009/2010 para apreciação da regularidade formal dos referidos atos. A licitação que precedeu a ata de registro de preço nominada, em razão da natureza dos produtos a serem eventualmente adquiridos, foi deflagrada sob a forma de pregão eletrônico número ANGESP 169/2009. O referido certame observou as normas procedimentais estabelecidas na Lei Federal número 10.520/2002 e nos decretos estaduais número 1424/2003, 3.548/2007, 3.744/2007 e da Lei Federal 8.666/93 de aplicação subsidiária, tendo seu curso regular. A ata de registro de preços número 009/2010 foi celebrada tendo como fornecedora beneficiária a empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. e teve por objeto registrar o preço para eventual aquisição de medicamentos excepcionais nas quantidades listadas no anexo 1 da ARP e com as especificações dispostas no edital de licitação e na proposta comercial da beneficiária, documentos que integram o instrumento em referência, conforme disposto na cláusula primeira. O valor global estimado da ata foi de R$ 536.400, conforme estabelecido no texto da cláusula 5ª. O instrumento foi firmado com prazo de vigência de no máximo 1 ano, contado a partir da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, consoante se depreende do contido na cláusula 10. O contrato relativo ao registro de preços foi assinado em 10 de fevereiro de 2010 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 11 de fevereiro do mesmo ano. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público junto a esta Corte de Contas exararam os pareceres números 1528/2010 e 1794/2012/3ª respectivamente, opinando pela legalidade e regularidade do pregão eletrônico número ANGESP 169/2009 e da ata de registro de preços número 009/2010. Desta forma, voto em consonância com os pareceres exarados nos autos, no sentido de que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas adota a decisão que ora submete à sua apreciação. Diante do exposto, resolve o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas anotar a ata de registro de preços número 009/2010 nos termos e para fins de direito, por se encontrar na sua forma revestida de legalidade. Com a palavra, o Dr. Ricardo Schneider, representante do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhora relatora, o Ministério Público de Contas ofertou o parecer número 1794/2012 da terceira Procuradoria de Contas nos autos, favorável à regularidade da ata de preços mencionada pela relatora. O parecer este que eu reitero nesta oportunidade é a manifestação, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pela conselheira substituta Ana Raquel. Encerra a discussão e coloco votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha a relatora. Conselheira Rosa Buquerque. Acompanho a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Ana Raquel. Sim, nesse processo. Passamos a explicações pessoais. Com a palavra, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, esta presidência quer parabenizar antecipadamente ao nosso auditor, Dr. Sérgio Maciel, que no dia 10/2 completa a idade nova, e esta presidência, como todo o gabinete da presidência, vem parabenizar o Dr. Sérgio Maciel, que tanto tem colaborado e ajudado ajudando ao engrandecimento desta corte. Vossa Excelência, parabenizando o auditor Sérgio Maciel. Com a palavra a conselheira Rosa Buquerque.
Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, nesse instante gostaria também de manifestar meus votos de uma vida sempre feliz, abençoada por Deus, com muita saúde, e agradecer também e parabenizar também a contribuição que o Dr. Sérgio vem dando ao nosso tribunal, até mesmo no período muito recente, substituindo o conselheiro, e que demonstrou assim uma dedicação muito grande ao tribunal. E nesse instante eu gostaria de parabenizá-lo também por isso e desejar muitas felicidades, Dr. Sérgio. Com a palavra a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, também quero me associar às palavras do conselheiro Luiz Eustáquio e da conselheira Rosa, parabenizando o Dr. Sérgio pela passagem do seu aniversário. Meus parabéns. Com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel. Senhor presidente, embora já o tendo feito pessoalmente, mas eu gostaria também de deixar o meu registro aqui publicamente, meus votos de felicidade ao meu colega Sérgio. Com a palavra Dr. Ricardo Finari. O Ministério Público também parabeniza o auditor Sérgio, que vem fazendo um trabalho brilhante aqui no tribunal, com muito profissionalismo, desejando votos de sucesso, de saúde, felicidades para ele e todos os seus familiares, me associando então à palavra de todos que me antecederam aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Se existe na ata a manifestação de votos de felicidade ao doutor Sérgio Maciel, pelo transcurso de idade, de novidade, de voto de felicidade deliberado por todo o pleno. Quero também aqui, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, comunicar e fazer com que este plenário também decida para que na quarta-feira que vem seja decretado ponto facultativo por esta Corte. E já que é de praxe os órgãos públicos do Estado decretar ponto facultativo, os poderes decretarem ponto facultativo na quarta-feira, a famosa quarta-feira de cinza. A palavra ao conselheiro Luiz Eustáquio. De Vossa Excelência, com certeza. E até porque eu acredito que o doutor Sérgio vai comemorar seu aniversário, começando pelo galo da madrugada. Então aí na quarta-feira deve estar. E desejar um bom carnaval e aniversário a ele. Conselheira Rosa Albuquerque. Também acompanho o pensamento de Vossa Excelência. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheira. Concordo também, presidente. Então, fica decretado o ponto facultativo para quarta-feira próxima. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores e as senhoras conselheiras para quinta-feira, a semana que vem, no horário regimental.